Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo você vai ver um ministro do STF ser completamente desmoralizado por um jovem deputado, mas antes disso não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Prepare-se, o que Nicolas Ferreira fez com Edson Fachin foi tão impactante que parou o país e acendeu uma chama que não vai se apagar tão cedo. Mas me fala o que você achou da postura de Nicolas, você concorda? Deixa seu comentário pra gente. Prepare-se para assistir a um dos confrontos mais épicos da política brasileira. Nicolas Ferreira, com coragem e firmeza, enfrenta de frente o ministro do STF Edson Fachin, expondo as injustiças, o ativismo judicial e a censura que amordaçam o Brasil. Neste vídeo exclusivo, você vai ver um jovem deputado que não tem medo de falar a verdade e defender o povo mesmo quando o poder tenta silenciá-lo. É a voz da resistência, a luta pela liberdade de expressão e a esperança de um país que quer justiça de verdade. Não perca nenhum detalhe desse momento histórico que parou o Brasil e que vai te inspirar a nunca se calar diante das injustiças. Chamada para ação. Se você acredita que a coragem de Nicolas Ferreira é o que o Brasil precisa, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder mais vídeos com confrontos, denúncias e histórias que vão fazer você acordar para a realidade política do país. Compartilhe com amigos e familiares e mostre que a voz do povo não será silenciada. No dia em que Nicolas Ferreira subiu ao plenário para defender a liberdade de expressão, poucos imaginavam que testemunhariam um dos embates mais simbólicos da política nacional recente. O jovem deputado, já conhecido por sua postura firme contra o autoritarismo, encerrou um discurso inflamado, no qual denunciou a censura crescente, os abusos de poder e o avanço do ativismo judicial no Brasil. Sua fala não era apenas crítica, era um chamado à resistência, um apelo ao resgate dos princípios democráticos fundamentais. Quando ele retornava ao seu assento, o ministro Edson Fachin, com a habitual postura altiva de quem ocupa uma das cadeiras do Supremo Tribunal Federal, decidiu intervir. Com um sorriso carregado de desprezo, disparou a frase: "Que piada de deputado!". O comentário, feito em tom sarcástico, provocou risos discretos no plenário, mas também um choque silencioso entre os presentes. Tratava-se de uma clara tentativa de desmoralizar Nicolas diante da nação. O que veio a seguir surpreendeu a todos. Nicolas respirou fundo, ajustou o microfone com calma e respondeu, sem elevar o tom de voz: "Ministro, se o senhor acha que defender a liberdade é uma piada, talvez o problema não esteja no meu discurso, mas no seu cargo." A frase cortou-o ar como uma lâmina. Fachin, conhecido por discursos longos e técnicos, ficou visivelmente desconcertado. O plenário mergulhou em um silêncio tenso, mas Nicolas não parou. Em vez disso, dobrou a aposta. Ele começou a citar uma série de decisões controversas tomadas pelo STF, casos em que jornalistas foram censurados, contas em redes sociais bloqueadas, pessoas presas por emitirem opiniões políticas. Trazia à tona o que classificou como uma ditadura da toga. Com documentos em mãos, apresentou datas, nomes, números, uma verdadeira prestação de contas ao vivo sobre os excessos do judiciário. O ativismo judicial transformou esta corte numa fábrica de injustiças. A frase ecoou por todo o Brasil. Fachin, já desconfortável, ajeitou os óculos, mas não conseguiu articular uma reação à altura. Nicolas seguia firme, seus olhos fixos no ministro, sua postura inabalável. "Enquanto o senhor ri do povo, eu continuo aqui para defender quem não tem voz, nem toga." Essa foi a sentença que selou o embate. O plenário reagiu com murmúrios, e alguns parlamentares, mesmo adversários ideológicos, não conseguiram esconder a admiração. Era o momento em que a coragem enfrentava o poder de frente, sem subterfúgios. Fachin tentou responder, mas sua voz vacilou. As câmeras capturaram sua expressão tensa, seus gestos descoordenados. O país assistia a um ministro da Suprema Corte ser desarmado por argumentos sólidos e pela força moral de um jovem deputado. Nas redes sociais, a cena se espalhou como fogo em mato seco. Vídeos do embate tomaram conta do antigo Twitter.
do Instagram e do WhatsApp. A hashtag Faxin Calado disparou para o topo dos assuntos mais comentados. Influenciadores, jornalistas independentes e cidadãos comuns celebravam a ousadia de Nicolas. Na transmissão vertical, analistas políticos começaram a debater o episódio como um divisor de águas. Era a primeira vez em muito tempo que alguém enfrentava, com tamanho impacto, a figura quase intocável de um ministro do STF. E fazia isso munido não de ataques vazios, mas de argumentos, fatos e uma coragem que mobilizou uma nação inteira. A repercussão foi imediata. Grupos políticos se manifestaram, entidades civis comentaram, e nas ruas, o povo normalmente ausente dessas esferas de poder sentia-se, finalmente, representado. Nicolas Ferreira se transformava em símbolo de resistência, não apenas por confrontar Faxin, mas por vocalizar o que milhões de brasileiros sentem diariamente, a sensação de que a justiça deixou de servir ao povo, para servir a interesses próprios. Essa história não termina naquele dia. O que começou como uma provocação virou manchete internacional. Vídeos legendados circularam em comunidades brasileiras no exterior. Parlamentares de outros países comentaram o episódio, e a base conservadora no Brasil viu, naquele ato de Nicolas, um sopro de esperança e de reação legítima ao que consideram o autoritarismo do judiciário. Mais do que um confronto, foi uma aula de coragem, estratégia e domínio do momento político. Foi a prova de que, com preparo e verdade, é possível desafiar os gigantes e vencer. Mas o que poucos viram foi o que aconteceu nos bastidores. Nos corredores do Congresso, parlamentares trocavam mensagens, assessores ligavam para veículos de imprensa tentando entender a repercussão. Um assessor de um ministro chegou a dizer: "Hoje, o Supremo sangrou em público." E essa frase começou a se espalhar como um sussurro desconfortável entre os que sempre acreditaram que as instituições estavam acima do bem e do mal. Nicolas, ao deixar o plenário, foi recebido por uma pequena multidão de apoiadores que já o aguardavam nos corredores. Câmeras o seguiam, jornalistas disputavam uma palavra sua. E mesmo em meio à tensão, o deputado mantinha a calma. "Fiz o que qualquer brasileiro de bem faria se tivesse um microfone e milhões de olhos atentos. Falei a verdade." A frase virou manchete. E mais que isso, virou símbolo. Influenciadores digitais passaram a estampar camisetas com o dizer. Cartazes surgiram em manifestações. Lives no YouTube batiam recordes comentando cada detalhe do embate. Pela primeira vez em muito tempo, o debate sobre os limites do judiciário deixava os círculos acadêmicos e ganhava voz popular. Especialistas dividiam opiniões. Alguns viam na fala de Nicolas um ataque perigoso à estabilidade institucional. Outros, porém, reconheciam que o Supremo precisava ser confrontado, questionado não com violência, mas com argumentos. E foi exatamente isso que o jovem deputado fez. O embate ganhou nova proporção quando antigos aliados de Faxin começaram a se manifestar em defesa de Nicolas. Juristas, inclusive alguns que votaram contra o deputado em outras pautas, admitiram: "Ele falou verdades que muitos ministros se recusam a ouvir." A tensão política aumentou. O STF se viu obrigado a soltar uma nota oficial, afirmando que respeita a liberdade de expressão dos parlamentares, mas que atos que atentem contra a ordem institucional seriam analisados. A nota, vaga e genérica, foi interpretada por muitos como sinal de fraqueza e não de autoridade. Enquanto isso, Nicolas seguia com sua agenda. Visitava comunidades, participava de audiências, dialogava com lideranças populares. Mas em cada evento, era cobrado: "Deputado, continue enfrentando essa gente. O Senhor nos representa." E ele respondia: "Não fui eleito para me calar. Estou aqui por vocês." O episódio virou documentário independente. Grupos de jovens cineastas lançaram vídeos no YouTube com milhões de visualizações. Foram analisadas as expressões faciais de Faxin, os gestos contidos de Nicolas, o silêncio do plenário. Tudo se transformou em estudo político e social. Passadas algumas semanas, a memória do embate permanecia viva. Pesquisas mostravam aumento da popularidade de Nicolas em todos os segmentos da população. Mais do que isso, o episódio havia reaberto o debate sobre o ativismo judicial, a censura e o papel das instituições.
Nicolas, em entrevista exclusiva, declarou: "Não quero ser símbolo de revolta, quero ser símbolo de esperança. Que isso inspire outros deputados a levantarem a voz quando for preciso." E completou: "Não somos inimigos da justiça. Somos apenas representantes do povo cobrando que ela volte a ser justa." Esse foi o marco de um novo tempo, onde a juventude política já não teme o peso da toga, onde a verdade, mesmo que dura, pode e deve ser dita, e onde a coragem pode sim mudar o rumo de um país. Esse foi o dia em que Nicolas Ferreira não apenas calou um ministro, ele acordou uma nação. Chegamos ao fim de mais um capítulo da luta pela liberdade e pela verdade no Brasil. O que você viu hoje não é só um embate entre um deputado e um ministro, é a representação da voz do povo, que finalmente encontrou coragem para se fazer ouvir. Nicolas Ferreira mostrou que, mesmo diante dos gigantes do poder, é possível resistir, questionar e cobrar justiça. Que essa atitude sirva de inspiração para cada um de nós, nunca se calar diante da injustiça, nunca abrir mão da nossa liberdade. Se você sente essa mesma vontade de lutar por um Brasil melhor, deixe seu comentário aqui embaixo, conte sua história, sua indignação, sua esperança. Vamos juntos formar uma corrente forte de mudança. E não esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative as notificações. Aqui, toda semana, trazemos conteúdo que vai fortalecer sua voz e renovar sua fé na política, porque o poder real está no povo. Até o próximo vídeo. Força e coragem para todos nós.